louvamos o Teu nome porque está na Tua casa. Cantar louvores ao Teu nome, sentir a Tua presença, não há nada igual. Mas Tu sabes, ó Deus, como também é grande a expectativa e o desejo do nosso coração de receber a porção revelada da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que na instrumentalidade do Teu Espírito, a Tua serva, Senhor, de maneira tremendamente usada por Ti, possa estar transmitindo, Senhor, aos nossos corações aquela porção gloriosa, aquela porção rema da Tua palavra, que Tu já revelou ao seu coração. Que os nossos corações estejam preparados, ó Deus, que não esteja aqui nesse lugar nenhuma inquietação, nenhuma sonolência, nenhuma falta de atenção, porque nós vamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos. Amém. O Igor fala essas coisas assim, Igor é filho, né? Aí a gente dá um desconto para aquilo que ele fala, mas eu louvo a Deus, porque eu vejo meus filhos hoje. É um tempo muito gostoso que o Senhor tem me dado, de ver os meus filhos servindo ao Senhor. Jorge agora estava olhando, quem está na bateria? Eu falei, é o filho do Erivaldo. Olha que bonitinho. Um cantando, o outro tocando, uma bênção de Deus. E eu louvo a Deus, eu me sinto assim muito honrada de ocupar o altar da casa de Deus para falar um pouquinho daquilo que Ele já falou ao meu coração. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês que entrou aqui nessa noite. E se eu tivesse um objetivo, né, se eu estivesse fazendo um plano de aula, sou professora, meu objetivo era que você ficasse aí sentadinho, comendo a palavra que vai ser liberada do altar, a palavra de Deus. Então seria muito bom se você não quisesse ir ao banheiro. Gente, eu falo isso salvo necessidade, né? Tem gente que precisa ir ao banheiro, tem gente que precisa sair, mas se você não tivesse necessidade de sair para beber água, para ir ao banheiro, que você desligasse o seu zap um pouquinho, porque tem gente que na hora do culto está lá no zap, tem gente que na hora do culto está no Facebook. Gente, olha a vergonha, Jesus volta, tu fica com o Facebook e tudo, sabe? Leva aqueles que estavam ligados ali. Então vamos procurar prestar atenção na palavra de Deus. Eu não subi aqui para animar auditório, eu vim aqui para entregar aquilo que o Senhor com fidelidade falou ao meu coração, amém? Amém, gente? Ó, o leão de Judá estava aqui ainda há pouco, até suei. Saiu o leão de Judá? Sim ou não? Está aqui, então com o mesmo calor vamos ouvir a palavra do Senhor. Abra a Bíblia de vocês em Mateus 7. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler o 13 e o 14. E eu já vou dizendo para vocês que tem vez que a gente vem para o altar pregar a palavra e alguém diz assim, está jogando letra para mim. Poxa, parece que eu conversei com a Iris hoje. Gente, não é mera coincidência, é verdade. O Espírito Santo quer tratar com você. Então tudo aquilo que vai ser dito aqui não é coincidência. É o Senhor, o leão de Judá, nesse lugar aqui para falar ao coração, ao teu coração, em nome de Jesus, amém? Eles falam um pouco amém mesmo, Igor? Eles glorificam? Glória a Deus, tem que puxar, né? Então tá, então daqui a pouco eu mando vocês glorificarem, porque eu fico mais no culto de 5h30, então a juventude, né? Tanta energia, né? Então você já abriu sua Bíblia? Amém? Capítulo 7, versículo 13 e 14. Na minha Bíblia tem um título, os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Você pode ler comigo? Espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, pela porta larga. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Então a gente vai discorrer sobre essas duas portas, e o título da palavra é Duas Portas, Uma Escolha. Aí quando a gente fala sobre porta larga, porta estreita, a gente encontra na palavra de Deus o Senhor falando, eu sou a porta, né? E a gente encontra vários textos da palavra de Deus falando sobre porta. Mas essas duas portas, uma porta larga e uma porta estreita.
o que será que tem do outro lado dessas portas? O que será que tem do outro lado da porta estreita? O que será que a gente vai encontrar do outro lado dessa porta larga? Aí a gente começa a ler sobre porta larga e a gente conclui que a porta larga ela é espaçosa, né? Porta larga. Eu já ouvi quando a igreja renovou e muita gente falava: o pastor Jorge, aquela igreja está parecendo a igreja da porta larga, entra tudo naquela igreja. Não faltou gente para falar isso na época. E agora na visão de novo, é a igreja da porta larga. Eu quero informar para vocês nessa noite que essa igreja pertence ao leão da tribo de Judá, e aqui não tem porta larga, a porta daqui, estreitinha. Amém, queridos? Então não tem essa de porta larga, que entra tudo, nada disso. A porta larga é espaçosa, entra tudo que não presta. Nessa igreja aqui não entra tudo que não presta, sim ou não? Claro que não, né, gente? Então, a porta larga, porque ela é larga, ela entra tudo que não presta, entra toda sorte de pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus. Na porta larga, entra vício, entra droga, entra prostituição, entra uma série de coisas. E do outro lado da porta larga, lá do outro lado, quando essas pessoas atravessam por ela, elas vão encontrar perdição. É o que a gente acabou de ler aqui na palavra. No final da porta larga, o que vai encontrar é perdição. Sabe, queridos, eu não sei se vocês têm noção do que está acontecendo por aí. Há uns dias atrás eu estava ouvindo uma pregação de uma pastora maravilhosa. Eu estava em casa fazendo a lembrancinha do congresso de mulheres e eu estava ouvindo ali a pregação dela e ela me chamou a atenção. Ela trabalha com um senador e ela faz denúncias ao Ministério Público sobre crianças que são maltratadas, toda sorte de maus tratos. E ela começou a falar que em São Paulo as crianças estavam recebendo cartilhas que promoviam prostituição, que promoviam homossexualismo. E ela disse que tinha um livrinho, não sei se é paradidático, não sei, que era assim, menina esperta. E quando a professora começava a ler sobre menina esperta, a menina esperta era aquela que se relacionava com outras meninas. Então a esperta era aquela. E a boba é aquela que não tinha esse tipo de prática. E ela continuava falando e ela dizia que as professoras, que tinha professora que tinha que se vestir de bruxa e apagar as luzes, serva de Deus. Eu só estou reproduzindo para vocês, porque ela é uma pessoa séria por causa de uma coisa que aconteceu lá em casa essa semana. E a professora se veste de bruxa e apaga as luzes e começa a contar uma história e invocando, né, o diabo e dizendo: o diabo é meu amigo. Isso na escola, estou falando de escola pública, escola que os filhos da gente estudam. E ela veio falando um monte de coisa sobre essa cartilha e falando sobre as coisas, família, conceito de família. Na cartilha, o pai, a mãe, os filhos são bem feios. Isso aí ela mostrou, eu vi. Bem feios, bem atrasados, igual uns jecas. E o casal, aí a família do casal de homossexual, eles são lindos, são bonitos, cabelos arrumados. O dos pais, pai, mãe, filhos, tudo esgranhado. Então ela falando de São Paulo, que chegou lá e que ela está numa demanda, o MEC está assim, numa demanda muito grande contra ela. Aí essa semana a menina que passa a minha roupa, ela estava lá em casa conversando, ela disse: Iris, eu estava doida para te ver. A filha dela estuda em Nilópolis. Assim, você precisa ver a cartilha que a minha filha recebeu. Aí eu falei: Jesus, eu não acredito. Gente, a filha dela recebeu uma cartilha justamente falando sobre os conceitos totalmente diferentes daqueles que são ensinados na palavra. Totalmente diferente daqueles que são pregados na casa do Senhor. Conceitos que a gente sabe que estão aqui na palavra de Deus, porque foi o Senhor quem criou a família. E Satanás, ele tem sede em destruir a família. E ela contou, e nós até pedimos, traz para a gente dar uma olhada, que é bom que passe de mão em mão para a gente saber o que é que está acontecendo por aí. Sabe, queridos, quando eu estudava essa palavra, eu fiquei pensando, eu falei, isso aí é Satanás usando pessoas inteligentes
para bolar livros dessa forma. Não são pessoas burras que escrevem livros. E o MEC autorizando. O MEC é o órgão, assim, a instância maior da educação. E o MEC autorizando que nossos filhos, nossos netos, que eles tenham aulas desse tipo. E sabe o que é isso? Já impregnando na cabeça das crianças que elas devem seguir pela porta larga. Já desde criança, essas crianças que têm acesso a essas coisas, já está sendo impregnado na cabecinha delas que elas devem seguir pela porta larga e que o final dela a gente já sabe que é perdição. Sabe, queridos, é muito triste, porque a palavra de Deus fala exatamente o contrário. A palavra de Deus diz assim: ensina a criança o quê? O caminho que deve andar. E quando ela crescer, o que vai acontecer com ela? Ela não vai se desviar. A gente tem que impregnar a palavra de Deus na cabeça dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças, para que eles não encontrem a porta larga, para que eles sigam na porta estreita. Amém, queridos? Então, aí qual é a diferença? A porta larga entra tudo, né? A porta estreita é apertada, mas é a porta que nos leva à vida. A porta estreita, ela é apertada. Quando eu era criança, o Igor falou: mãe, tu não vai falar isso? Eu falei: eu vou. Quando eu era criança, tinha uns versinhos bobos, lá em cima daquele morro, passa boi, passa boiada. Quem é desse tempo? Levanta o braço. Pode levantar sem medo. Eu sou, gente. Eu já passei dos 30. Então, lá em cima daquele morro, passa boi, passa boiada. Mas na porta estreita, não passa nem boi e nem boiada. Na porta estreita, queridos, é caminho do lá vai um. Não adianta, é um de cada vez. E a porta estreita, ela é apertadinha, porque você não vai passar na porta estreita com pecado. Você não vai passar na porta estreita com vida errada. Vai ser você assim, ó. Você passando na porta estreita. A porta estreita passa um de cada vez. Então, se lá no final dela, quando você passar, você vai encontrar vida, você pode amar muito teu pai e a tua mãe, mas na porta estreita você não vai passar de braço dado com eles. Sabe por quê? Porque a porta estreita aponta para a salvação, e salvação é individual. É cada um fazendo ali, cada um tendo o seu encontro e aceitando o pacto de vida eterna com o Senhor. Então você não vai passar junto com o seu namorado, se ele não é convertido. Você não vai passar de braço dado com a sua mãe, porque a porta é estreita. Vai passar um de cada vez. Você não vai levar ninguém de braço dado, porque essa porta é uma porta estreita. Essa semana, uma amiga minha fez uma mudança, ela se mudou de casa, e ela disse assim: Iris, a minha máquina de lavar é muito grande. Isso acontece quando a gente compra móvel sem medir o espaço, isso acontece. Ela disse assim: e não vai, gente, essa semana o que foi de porta estreita na minha cabeça? Eu falei: oh, Jesus, obrigado. E o Senhor me acordando, eu não dormindo direito. Aí ela falou que a máquina de lavar dela não ia passar. Aí ela riu e disse assim para mim: Iris, das duas uma, ou eu vou cortar a máquina para poder entrar a máquina de lavar na porta estreita da casa dela, ou eu vou ter que quebrar a parede. Eu não sei o que foi que ela resolveu, nem se ela levou a máquina. Mas a gente, quando estiver ali, diante da porta estreita, não vai nem dar tempo de cortar nada. A hora é agora, a hora é hoje. Vocês recebem essa palavra, amém? Vocês estão entendendo, amém? Então, se não estão entendendo, a gente vai continuar, você vai entender. Mas você sabe o que acontece com a gente? No nosso subconsciente, a gente tenta fazer da porta estreita a porta larga. A gente já aceitou Jesus, está andando bonitinho. Mas aí a gente começa no subconsciente querer fazer dessa porta estreita, desse caminho certo que a gente está, a gente quer dar uma largadinha na porta. E o que acontece? Como é que a gente quer fazer isso? Quando você começa a querer pecar, quando você começa a errar. Então você quer fazer o quê? Não, para mim, a gente tem a ilusão, a besteira de pensar que para a gente o Senhor vai abrir uma concessão. Você está na porta estreita, então você vai dar uma largadinha, você vai dar vazão à tua carne, você vai querer pecar, mas você está na porta estreita. Cuidado, você está se enganando. Ou então você está lá na porta larga, achando que você
vai de alguma forma estreitar. Você quer ver uma coisa? Você está numa roda de amigos e começam a falar um monte de besteira, palavrão, te mostram besteira, e aí você é crente, e aí você não quer falar para os teus amigos, você não está testemunhando. Mas você é crente, crentaço, mega crente, mas na hora lá de você testemunhar, você não consegue testemunhar. Você está ali no meio daquela confusão, você está dando a gargalhada, as besteiradas que te falam, você está praticando ali com eles coisas erradas, e você, crente, que está na porta estreita, você está na porta larga, e você não dá testemunho, e não adianta que você não vai conseguir estreitar essa porta, você está na porta larga. E a gente tem que entender que a porta estreita é a que nos leva para o céu. A porta estreita é a que nos leva a ter uma vida eterna com Cristo. E não adianta, você não vai conseguir alargar a porta estreita, porque o Senhor não compactua com o pecado. Eu lá em casa, a gente conversa, eu gosto muito de dar o exemplo do leite, lá em casa. Não de beber leite, não é isso não, é outro leite. O pai está lá com uma necessidade financeira, se desempregou. Ele vai no mercado, eu já vi roubar carne, gente, fiquei tão nervosa, parecia que eu que estava roubando. Já vi o cara botar uma carne aqui e sair no mercado. E eu falei, Jesus, vão descobrir que fui eu. E não fui eu, foi aquele homem ali que botou e foi embora, mas eu fico tão nervosa que eu acho que sou eu. Aí o que acontece? O cara está desempregado, e ele vai no mercado e ele rouba uma caixa de leite, porque o filho dele lá, o bebê, está precisando tomar leite. E aí o que acontece? Ele está errado, é pecado. O Senhor, que contempla, que vê todas as coisas, sabe da necessidade dele, mas ele roubou, e roubar está errado. Roubar está errado, o Senhor não se agrada de roubo. Então não pense você que o Senhor vai abrir concessão para o teu pecado, que você vai alargar a porta estreita quando você explicar para o Senhor assim, os casados, não, eu tenho uma mulher na rua porque a minha mulher é frígida, eu tenho uma mulher na rua, o Senhor vai compreender, porque Ele conhece meu coração. Eu não queria ter essa vida, eu não queria ter uma mulher lá fora, gente, fala sério. Não tem cabimento. O Senhor compreende. Eu vou lá para a danceteria, não sei o nome mais, que fechou Via Show, me ferrou, porque eu só sabia Via Show. Então eu vou lá, eu vou para a matinê e vou dançar até o chão. Não vou fazer não, depois ele briga. Está abrindo concessão. Tu pensa o quê? Que Deus se agrada disso? Não, gente. Não tenham a ilusão de que você vai alargar a porta estreita, porque você não vai alargar, porque o nosso Deus, Ele não compactua com o erro, Ele não compactua com o pecado, e a porta estreita é a que nos leva ao céu, e é exatamente sobre isso que o Senhor fala nessa passagem, da salvação da alma, da vida eterna. Ele fala da vida após a morte. É disso que o Senhor está tratando aqui. Então parece que eu estou cavernosa, estou falando de vida após a morte, né? Mas é sobre isso, e a gente tem que estar atentos, a gente tem que prestar atenção naquilo que o Senhor fala, porque é muito bom vir adorar o leão da tribo de Judá, é muito bom rugir, é muito bom, né? Ele brilha, que maravilha, que culto abençoado, mas vai chegar um dia que você vai dar conta da sua vida ao Senhor. Então, quer você queira, quer você não queira, vai ter um dia que você vai ter um encontro face a face com o Senhor. Aí é o dia que você vai prestar conta da tua vida a Deus. Então não tente alargar a porta, porque você não vai conseguir. E é muito confortável para nós achar que a gente não vai ter consequência, que o Senhor vai entender tudo, porque Ele me conhece, Ele me formou, então Ele vai entender tudo, Ele vai entender até porque que eu peco. O Senhor pode até te entender. E Ele entende, mas Ele não aceita. De novo, queridos, Ele não compactua com o pecado. Então é muito confortável para a gente achar, não, eu estou convertida, o que eu faço, uma vez convertido para sempre, eu tenho lugar lá no céu. Não é bem assim não. Você tem que regar a tua salvação todos os dias. Você tem que vigiar todos os dias para você não perder a sua salvação. E o Senhor tem planos lindos para a nossa vida, planos futuros para a nossa vida, de vida eterna. Mas você precisa estar com a vida ali, direitinho, seguindo ao Senhor, uma vida de obediência,
uma vida pautada nas Escrituras Sagradas, porque aqui, ó, aqui é regra de fé e de prática para as nossas vidas. Então a gente às vezes fica, né, no conforto, achando que Deus vai nos entender e que vai abrir precedente para os nossos erros e para os nossos pecados. E vale lembrar a vocês, querido, que pecado não tem tamanho. Às vezes a gente fala em pecado, o pessoal, não, pecado é aquele que trai a mulher, pecado é aquela que trai o marido. Gente, eu poderia passar a noite aqui, elencando para vocês o que é pecado, quantas coisas que são pecados e que representam pecados na nossa vida e que nos afastam da presença do Senhor. E a porta estreita, ela é larga, o suficiente para entrar uma pessoa de cada vez. Ela é larga o suficiente. Então, ela não precisa ser mais larga do que ela é estreita. E sabe, queridos, a gente, para entrar pela porta estreita, a gente tem que vencer a inclinação natural. Sabe qual é a inclinação natural? É a nossa carne gritando para pecar. É a nossa carne desejando, e a gente tem que, para a carne, para aí. Não é bem assim, não. A gente estava conversando com uma pessoa e eu soube que essa pessoa, até falaram para mim, é da tua igreja, não posso ser, o Clebinho está gravando esse negócio, não está? Jesus, não falo não, nem de brincadeira. Mas o fato é que este homem, ele, por uma mídia dessa aí, ele deu uma bobeira e alguém percebeu que ele estava seguindo umas mulheres seminuas. E no caso dele, eu acho que ele não estava nem seguindo, gente, eu acho que ele estava perseguindo. Porque além dele ter passado da idade, sabe, não tem nada a ver, além dele ter passado da idade, gente, não tem cabimento, ele é servo de Deus. Mas falaram, vieram me contar isso. Pelo que eu olhei para a cara do irmãozinho, eu falei, mentira, não é possível. A gente fica sabendo dos troços desses, eu fico maluco, eu falei, gente. E aí ele não vigiou. Eu não entendo, eu não lido com o negócio de estrangado, não lido com essas coisas. Não tenho Facebook, para a glória do meu Deus, porque Facebook, se fosse uma ferramenta para você pregar a palavra, Facebook às vezes me chamam para ver, e eu vou lá, é indireta, é alfinetada, é facada no meu irmão. Gente, pelo amor de Deus, usa o Facebook para evangelizar. Olha que ferramenta boa, um monte de gente vê, mas é alfinetada, às vezes parente, às vezes liga uma sobrinha e fala, tia, você soube que fulana escreveu isso para me alfinetar? Eu falei, graças a Deus eu não soube, eu não tenho Facebook. Sabe quando o Facebook é bom para mim? No meu aniversário, que usam dele e enche de mensagem para mim. Aí essa é a parte boa, mas não tenho e não pretendo ter. Então assim, é difícil andar pela porta estreita? Sim ou não? Pode falar a verdade? Sim, é difícil, porque a gente quer ceder a nossa carne. E a gente tem que estar ali no equilíbrio, direitinho. Mas em Jesus, a gente vence todas as coisas. Em Jesus, a gente passa bonitinho pela porta estreita. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor? Quando eu coloquei o título, 2 caminhos e uma escolha, é porque o Senhor, Ele nos dá livre-arbítrio. Você está aqui porque você quer. Ninguém te obrigou a vir aqui. Então, o Senhor nos dá livre-arbítrio. E a nossa vida, ela é resultado das escolhas que a gente faz. Então, duas portas. Uma larga e uma estreita. Quem escolhe é você. Por onde quer passar, a que resultado você quer chegar. Então, a vida da gente é fruto das escolhas que a gente faz. E sabe, queridos, uma coisa assim muito boa da gente saber, da gente reconhecer, é o que está na palavra, que o Senhor estaria conosco até a consumação do século. E ainda que você se passe por bobo na escola, eu lembro de um aluno, eu já falei isso aqui, eu tive um aluno que ele começou a namorar uma menina lá na escola, e ele estava todo feliz. Professora, arrumei uma namorada, não sei o quê. Eu falei, que legal, no intervalo você me apresenta ela, não sei o quê. Ele me falou isso no dia seguinte, ele chegou e falou assim, professor, olha aqui. Ele puxou um preservativo do bolso. Eu já contei isso para vocês. Ele disse assim, aqui, ela falou para mim que se a gente continuar namorando, que ela já tinha me dado o preservativo. Ele estava tão desapontado, ele era de uma igreja, eu acho que era batista, não sei. E ele estava desapontado porque ele queria namorar. Mas a menina moderninha, da porta larga, estava sapateando lá na porta larga, já queria levar ele para outro lado.
E qual era a preocupação dele que ele veio conversar comigo? Professora, vão falar que eu sou gay. Ou eu vou lá, ou vão me difamar. Eu falei, querido, você é do Senhor? Então você faz a sua escolha, assuma, e como diz o Igor, banca teu bagulho. Você não é servo de Deus? Querida, não faço. Aí os garotos ficam com medo. Os meninos, hoje, eu não sei se eu estou falando para algum daqui, se não ficar com um monte de menina, não pode dizer não, porque eles têm mais medo de serem difamados do que de ir para o inferno. Olha que coisa tremenda. Gente, vamos aprender a escolher, dizer não. E sem contar, pelo menos na minha época era assim, os garotos mais difíceis eram aqueles que a gente queria. Vamos descobrir que mistério é aquele. Esse garoto é difícil, dificílimo. Vamos descobrir, na minha época. Agora o negócio está meio complicado, né, gente? Está difícil encontrar um garoto difícil e está difícil encontrar uma menina difícil. Está todo mundo sapateando lá na porta larga. Olha só, abra a Bíblia de vocês em João 14:6. Vocês estão recebendo, amém? Estão aborrecidos comigo? Não, né? Quem fala a verdade não merece castigo. Está aqui, ó. Abriu já em João 14:6? Vou ler. João 14:6. Olha que palavra maravilhosa. Jesus falando, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Podemos ler juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É difícil passar no estreito? É. Na porta estreita é difícil? Mas Jesus é o caminho, que além de estar conosco, Ele nos conduz à porta estreita e na porta estreita. Ele passa conosco na porta estreita. Ele é o único caminho, a única verdade, sabe? Ele mesmo diz isso na palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai encontrar o Senhor se não for através de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando o Senhor veio na terra, viveu, morreu por cada um de nós, o acesso foi liberado, sabe? A gente não precisa ficar pedindo a deuses, a gente tem livre acesso ao Pai. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus falando. E queridos, e Jesus passa com você na porta estreita. Ele é o caminho que nos conduz na porta estreita. Quando você veio para Jesus, quando você veio aqui à frente, aceitou o plano de salvação, você veio à frente concordando, fazendo um pacto de vida eterna com o Senhor. Você não veio aqui à frente porque o pessoal daqui é muito legal, é muito simpático e o leão daqui ruge. Você não veio por causa disso. Você veio porque você entendeu que você precisa se reconciliar com Deus para ter uma vida eterna, para viver uma vida eterna com Ele. E se hoje você optar pela porta estreita, lá do outro lado, olha que palavra linda, o Senhor te espera de braços abertos. Para um pouquinho se você está pensando em outra coisa. Imagina você passando sozinho na porta estreita, vem um montão de gente atrás de você, mas um de cada vez, fila indiana. Vai lá, você está passando na porta estreita. Aí lá no final, quando você atravessar, você vai encontrar o Senhor de braços abertos, esperando você, para te abraçar e te dizendo, eu creio, né? Eu pelo menos espero ter a oportunidade de bater um papo com o Senhor, né? Que eu sei que vai ser uma multidão lá, mas eu quero abraçar, sabe, o Senhor. Eu tenho certeza que ele de braços abertos me esperando, que os braços dele imensos que abraçam o mundo, Ele vai me abraçar e Ele vai dizer, olha, foi difícil, né, Iris? Foi difícil, mas você conseguiu. Quantas vezes a gente pensa em parar, queridos, a gente pensa em desistir, e a gente bota a gente em xeque, a nossa vida eterna. Queridos, a gente está aqui nesse mundo de passagem. Creiam nisso, quem nunca ouviu essa palavra. Você está nesse mundo de passagem, não barganha a tua salvação com prazeres momentâneos desse mundo que tu vai para o inferno, gente. Pelo amor de Deus, existe uma profecia. Eu queria ser arrebatada, mas já disseram que eu não vou, que eu vou morrer. Droga! Eu queria tanto
de ser arrebatada. Sabe como é que é arrebatado? Não abrir e piscar de olhos. Quem nunca ouviu isso, depois me procura que eu explico. Olha, o Senhor vem entre as nuvens e vai pegar, e nós teremos corpo transformado, e Ele vai nos levar para a glória. Eu me imaginei pulando de nuvem em nuvem. Ai, gente, mas não vou, que isso? Porque teve uma profecia de uma mulher estudiosa da palavra de Deus, que fez umas contas. Jovens, vocês são a geração do arrebatamento. Gente, aplaudam o Senhor, dêem glória a Deus. Eu estou de fora, eu não vou ser arrebatada. Ai, Jesus, mas não tem problema não, gente. Eu vou na frente. Aí já encontrei com o Senhor. Ele já me abraçou, já me falou que foi difícil. Íris, que bom que você não desistiu. Vinde, benditos de meu Pai. Olha, gente, quando eu penso, gente, eu estou achando tristeza, não, eu estou até tremendo. Quando eu penso, gente, na alegria que vai ser, quando eu encontrar o meu Senhor, corpo transformado, a vida inteira eu reclamo de culote, que eu quero operar o culote, que eu quero tirar o culote, não vai ter culote na glória. Queridas, nós vamos ter corpo transformados, não vai ter essa, meu cabelo é duro, meu cabelo é liso, estica daqui, prancha dali, não vai ter sol, porque a glória do Senhor vai iluminar, gente. Ai, aplauda o Senhor. Oh, meu Deus. Gente, vocês não podem ficar de fora. O Senhor está construindo mansões para nós, sabe, lá na glória. Aí tem gente que fala, eu não acredito nisso, problema seu, não posso fazer nada. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo. Eu vou ter mansão, eu quero ser vizinha de vocês lá na glória. E não vai ter essa coisa, que pena, o culto acabou. Não, vai ser, quantos graus? 1000 graus, lá, tempo todo. Deus é bom, gente. Pelo amor de Deus, jovens, eu sei que os hormônios, assim, é uma coisa de louco nos jovens. Meu Deus, ele pensou, ligou. Jesus, eu sei como é que é. Eu não nasci assim, com 50 e poucos anos. Eu fui criança, eu fui jovem. E eu sei como é que os hormônios são. Jesus amado, repreende o hormônio. Senhor, eu quero ir para a glória, eu quero ir limpo, eu quero passar na porta estreita, sem pecado. Eu quero passar limpinha, Senhor, para ter corpo transformados e ter uma vida eterna contigo lá no céu. Tinha uma canção antiga do Rebanhão. Rebanhão foi precursor dessas coisas que vocês cantam aí na igreja, que meu pai quase destribuchava, tadinho. E o Rebanhão, eles cantavam a canção, eu tenho uma casa no céu. Aí eles vêm falando, lá não terá vendedor de livros batendo na porta, lá não terá vizinho reclamando do aumento da gasolina. Gente, lá não vai ter crise, porque o nosso Deus não é Deus de crise. A gente não vai sofrer falta de nada. E isso não é nem assim, a terça parte do que Deus está planejando para nós. Eu sou humana, eu sou muito, minha mente é muito pequena para alcançar aquilo que o Senhor está preparando para nós. Mas uma coisa eu sei, que eu estou passando, queridos, na porta estreita, e que lá no final eu vou encontrar com o meu Senhor, e eu vou ter uma vida eterna com Ele. E aí, você hoje, querido, você pode optar pela porta estreita, lá do outro lado. O Senhor vai te esperar com os braços abertos, em nome de Jesus. Mas você precisa ceder, você precisa ceder à vontade do Senhor. Você precisa dizer não às coisas do mundo. Aquilo que é oferecido a você, você precisa dizer não. Quando Satanás vier com manjar, às vezes eu vejo as meninas orando, Senhor, coloca um rapaz no meu caminho, aquele que não vai me tirar da tua presença. Aí Satanás levanta lá da faculdade, aquele mais cobiçado, aquele mais lindo, aquele mais gostoso. Aí ele vem, se aproxima e você cede. Aí você ainda tem a cara de pau de falar, o cara não é crente, o cara pinta essa pequeira, já passou o rodo, já pegou geral na faculdade. Mas você diz, Senhor, muito obrigado por atender minha oração. Gente, pelo amor de Deus, vigia. Vigia, porque Satanás sabe exatamente onde é o teu fraco. E é exatamente aí que ele vai oferecer coisas similares. Aí você perde aquele que o Senhor estava preparando para você, porque você se envolveu com aquele outro. Abre a Bíblia de vocês, Mateus 25, 34.
para não ficar nas minhas palavras. Olha só como vai ser o teu encontro com o Senhor depois que você passar pela porta estreita. Mateus 25, 34. Eu vou lendo, tá, gente? Por causa da hora. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai. Olha que palavra poderosa para a minha vida, para a tua vida. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É para lá que eu vou, vocês vão? Vamos ser vizinhos? Glória a Deus. Aplauda o Senhor aí. 1 Coríntios 2:9 diz assim, a nossa limitação humana, mas como está escrito, as coisas que o olho viu, que o olho não viu, as coisas que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama o Senhor? Então você não pode nem imaginar aquilo que o Senhor está preparando para a tua chegada lá, para viver com Ele uma vida eterna na glória. Agora tem a parte triste da história. Fala, agora que são elas, vamos nós. A parte triste da história é que muitos crentes, gente, que engrossam as fileiras da igreja, finge ou pensam que está entrando pela porta estreita. Praticam iniquidade, estou falando dos crentes. Está gravando? Tá, né? Os crentes que praticam iniquidade, né? Que vivem vida de pecado. Pecado é tudo que desagrada a Deus. Tem um livro que diz: em seus passos que faria Jesus. Se toda vez que você for pecar, você perguntar o que faria Jesus na minha situação, tu vai correr muito. Tu vai correr do pecado e vai suar igual eu suei no leão da tribo de Judá aqui hoje. Vai correr pra caramba, vai correr muito. Então, pecado é tudo que desagrada a Deus, e eu já falei para vocês aqui hoje que não tem maior e nem menor pecado. Tudo para o Senhor é uma coisa só. No dia lá de juízo, é uma coisa só. O adúltero não é mais pecador do que o fofoqueiro. O fofoqueiro também é pecador tanto quanto o adúltero. Que absurdo. Gente, é fato. Fazer o quê, né? Brigar com Deus por causa disso? Não, é tudo igual. O que rouba, o que estupra, é tão pecador quanto fofoqueiro. Tudo igual. Então, pecado é tudo aquilo que não desagrada a Deus. Tudo que desagrada, perdão. Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. Eu errei aqui, perdão. Então vamos lá. Fofoca agrada a Deus? Duvido. Infelizmente, eu conheço pessoas que saíram da igreja por causa de fofoca. E que olha, de a gente visitar, de telefonar, e a pessoa não quer voltar. Porque ela foi ferida. Ela abraçou a ofensa. Eu aprendi no congresso que eu fui agora, que a gente pode até ser ferido. Nós somos humanos. Mas para a gente não abraçar a ofensa. Falou lá outra palavra. Mas para a gente não abraçar a ofensa, porque quando a gente abraça a ofensa, o nosso coração fica cheio. E quem nos ofendeu não está nem aí, está vivendo, pulando, saltitando, falando em mistério, está pintando essa pequena. E a gente está aqui morrendo porque a gente abraçou a ofensa. A gente deixou a ofensa ficar no nosso coração. Então, fora a ofensa. Feriu, depois o Senhor vem com bálsamo de Gileade e cura a ferida. Então, o problema da fofoca é que tem gente que faz a fofoca. Tem gente que ouve a fofoca. Não, eu não fiz, eu ouvi. É fofoqueiro também. E tem gente que cultiva a fofoca. É aquele que planta a fofoca. A fofoca tá linda aí, tá crescendo, hein? Tá lá. Aí depois explana. Distribui as mudinhas de fofoca. E aí você acaba afastando as pessoas da presença de Deus. Porque Satanás, nesses últimos tempos, ele sabe que está com os dias contados. E ele sabe lidar a questão das emoções. Então, ele ataca as emoções, você esmorece, você não quer mais saber de Deus, você não quer mais saber de igreja, você não quer mais saber de nada. E aí eu ouvi uma vez uma pessoa me dizer assim, não, realmente, falaram da tua filha assim. Para mim, gente, Senhor,
Falaram da tua filha assim, mas olha, a minha esposa não falou, mas ela ouviu. Eu falei, ordinário, ela é fofoqueira também. Quem gosta de fofoca é fofoqueiro também, gente. Um aluno meu, ele queria difamar um homossexual lá no colégio, e ele disse assim para mim, professora, a senhora pensa que fulano é homem? Quem se relaciona com gay é gay também, professora. Eu falei, nem tinha me ligado nisso. Mas ele falou. Aí agora eu lembrei a fofoca. Quem faz fofoca? Não, mas só ouve, não fala. É fofoqueiro. Está bem gostando de ouvir. Então, quem faz, quem ouve, quem cultiva, é fofoqueiro. Repreende. Em vez de fazer fofoca, ora. Se as pessoas que falam de mim, de vocês, gastassem o tempo em oração, talvez nós fôssemos pessoas mais abençoadas. Mas o problema é que as pessoas gastam tempo fazendo fofoca. Infelizmente. Tinha até um louvor antigo da comunidade de Nilópolis, da comunidade de Nilópolis, dali que eu apontei, eu sou dessa, eu aponto. Eles cantavam e falavam, tinha um louvor que tinha um pedacinho que falava, e a fofoca cai. Aí todo mundo, meu Deus, tem que cair, senão tu não vai para o céu. Tu pode fingir, olha, tu pode pensar que está na porta estreita, mas tu não vai, porque a fofoca tem que cair. Mentira, também, sexo fora do casamento, paradinha no trabalho, um monte de gente se corrompendo com paradinha no trabalho, muita gente roubando, fingindo que ninguém está vendo, o Senhor está vendo. Mau testemunho, tudo isso é pecado, ó, quanta coisa que desagrada a Deus. E pior que às vezes crente, né? E esse crente que está salvo. E não está, queridos. Ele está envolvido aí, ó, nas coisas da vida, está enrolado. A palavra de Deus diz para a gente deixar todo o embaraço. E o cara está embaraçado. Aí, às vezes, pior, ele já fez pré-encontro, já fez encontro, já fez pós-encontro, já fez reencontro. 1, 2, 3, 10, e o cara não toma emenda. O que está faltando? O Senhor abrir aqui o roof e vir? Não, gente, pelo amor de Deus. E a questão, às vezes, de comportamento, de fofoca, de inveja, ninguém admite que tem, porque isso é comportamental, isso é caráter. Eu não vou querer admitir que eu tenho inveja do Igor. Eu não vou admitir que eu gosto, olha, faço uma fofoca dessa menina aqui, da gordinha, que olha só Jesus, só craque em fofoca. Eu vou admitir, gente, mas vou te falar uma coisa, o Senhor que sonda os nossos corações, Ele está aqui. Pede ao Senhor para sondar o teu, e se tem algum caminho mau, alguma coisa, o salmista pediu isso ao Senhor, pede ao Senhor para te falar agora, que você não pode ir embora hoje com essa gama de pecado em cima de você. Senhor, será que eu sou fofoqueira? Senhor, expurga aí, vê aí. Eu sou invejosa? Eu sou, sabe? Eu sou maledicência, eu sou desbocada. Começa a pedir ao Senhor para botar essas coisas para fora, porque senão você vai se autoiludir. Você está crente que está abafando, você está crente que está na porta estreita e você não está. Você está na porta larga. Sabe, queridos, e às vezes, essas pessoas que pecam, os crentes que pecam, eles acham que ninguém está vendo. Jesus, o nosso Deus, vê todas as coisas. E quem tem fé se Instagram também. Instagram, não é? Instagram. Está Instagrando a mim hoje esse troço. Ainda bem, né, que eu sou idosa, aí vocês relevam tudo. Se é uma novinha falando errado, lá, nem sabe. Gente, Deus vê todas as coisas. O Facebook também, infelizmente, tem uns bobões que tem um negócio assim. Ih, vem ver, fulano marcou ciclano. Uma hora está tocando pagode, outra hora está dando glória a Deus. Uma hora está lá na festinha dos amigos, dançando até o chão, sensualizando. Outra hora está aqui, aleluia, glória a Deus. Uma hora não está no absoluto, porque me falaram que mudou de nome. E outra hora está aqui na casa de Deus. Porta larga, porta estreita. Porta larga, vai ficar brincando disso? Cuidado, hein, Jesus volta, te pega no caminho, tu vai, ó, passagem sem escala para o inferno. Ninguém gosta de falar inferno, né? Eu conheci um pregador que ele falava, quem não aceitou Jesus, quem não aceitar Jesus é para o inferno. Todo mundo, ai, que horror! Gente, essa é a verdade mais verdadeira que existe na face da terra. Ou você está de um lado, não falei que era escolha? Você tem que escolher. Você pode, olha que forte isso. Você pode ser líder de célula, líder de macro,
pode ser diácono, presbítero, pastor de multidões. Mas se você viver dissolutamente, se você não obedecer a palavra, se você não andar conforme o Senhor quer, conforme Deus quer, preste atenção nisso, você está se enganando. Você está se enganando e você está caminhando na porta larga. Crente que está na estreita. Preste atenção. O fato de você exercer liderança, o fato de você sapatear, falar em mistério, não te garante a salvação. Quem garante a salvação é Jesus. Foi para isso que ele morreu lá na cruz. Então, se você pode ser líder do que for, se você não andar em obediência, a palavra de Deus é o Senhor, você está se enganando, você está na porta larga. E é uma autoilusão. Você está cheio, entre aspas, de autoridade, mas sem seguir como discípulo obediente. Sabe, gente, tem gente que acredita na Bíblia só em algumas coisas. Quando a gente fala que o sexo é sublime para depois do casamento, uma vez eu fui dar uma palestra numa igreja e quase me bateram quando eu falei isso. Eu pensei, olha, foi um tal de catucar a namorada. Teve um garoto que ele deu uma catucada nela, que ela, sabe, se ajeitou. Falei, e me olhando com a cara muito feia. Eu falei, gente, eu vou ser expulsa daqui, nunca mais vão me chamar para falar nada aqui para essa garotada. Então, são verdades que o Senhor confronta a gente aqui na palavra. Aí você fica com raiva do pregador. É fanática. Iris é fanática. Vai me dizer que nunca desejou. Sempre desejei. Lógico, eu já falei que eu fui nova. Mas a gente tem que ter o equilíbrio, porque senão Satanás usa isso para levar a gente para o inferno. Ou a gente mesmo que dá vazão à carne, porque a gente tem uma mania. Isso é Satanás. Gente, Satanás nem faz nada, coitado. Estava tirando um cochilo. Não estava nem aí para você. Isso é demônio. Isso é demônio. Tem um demônio aqui entre a gente. Está amarrado em nome de Jesus, gente. Que demônio entre a gente? Estou fora. Nem entre, nem depois, nem antes, nem durante. Não tem. Tem coisa que é da nossa vontade própria. Aí, para a gente se sentir bem diante do Senhor, a gente fala, foi Satanás. Mentira. Mentira. E mentiroso não vai para o céu. E a gente vai ler isso já já. E o seu comportamento precisa condizer com a nova criatura que você é em Cristo. A maldade, às vezes, origina-se no coração da gente, sabe? Agora, gente, o fato é que passando pela porta larga ou pela porta estreita, vai chegar um dia que a gente vai se encontrar face a face com o Senhor, ou por morte, ou por arrebatamento. Eu conheço umas pessoas que estão com muito medo porque a Dilma assinou o negócio do chip, e o pessoal está ligado na besta, no 666. Já vi até um carro, um Fusca, ruim pra caramba, passou por mim, 666, eu falei, só podia ser, Fusca ruim pra caramba, eu falei, Jesus, só podia ser. E o pessoal está muito preocupado, e a Dilma assinou o chip, está chegando a hora. Gente, se preocupa com a tua vida hoje, o amanhã não pertence a você. Quem sabe o que vai acontecer no seu amanhã é o Senhor. Então não fica preocupado se vai ter chip, se não vai ter chip, se você não vai botar 666 em nome de Jesus, não vai. Quando chegar esses períodos finais, a igreja já foi arrebatada, vocês já foram arrebatados, porque eu já estou lá, esperando vocês um tempão, né? Disseram, lá profetizaram. E o fato é esse, gente, que de uma forma ou de outra, a gente vai ter um encontro cara a cara com o Senhor. Você tem pensado nisso? Você já está pensando aí na escolha que você vai fazer? Abre em Mateus 7, 21, 23. Nós vamos ler do 21 ao 23. Eu quero ler com vocês. Olha que palavra forte. Hoje vocês vieram aqui para apanhar um pouquinho, mas para sair daqui, na porta estreita. Todo mundo vai deixar a porta larga por aí. Mateus 7, do 21 ao 23, diz assim: prestem atenção, gente, no que vai ser lido. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Você pode repetir comigo? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Então não adianta, Senhor, Senhor, fez a vontade do meu Pai? Então vinde benditos de meu Pai. Não fez?
Quem viver, verá. Muitos me dirão naquele dia, olha esse, é mais forte ainda, é um versículo mais forte que o outro. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O cara está questionando com o Senhor. Em teu nome a gente não expulsou demônio? A gente não fez maravilhas? Eu não preguei a palavra? Eu não cantei no ministério de louvor? Eu sapateei e falei mistério em teu nome? Vai vendo, hein? E então lhes direi, olha a resposta do Senhor. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que, escolheram a porta larga, que lá no final é perdição. Não estou botando terror em vocês de jeito nenhum. Eu, quando era criança, eu tinha pavor, que vinha um homem lá de Muriaé pregar aqui, e ele falava, nos últimos tempos, as estrelas vão cair do céu, os astros se precipitarão, e ele falava, a estrela vai cair do céu, o sol vai queimar. Gente, eu saía daqui com calor, que você não tem noção, porque ele falava com conotação de terror, de botar medo. Não, eu estou expondo para vocês um caminho estreito para você se encontrar com o Senhor, lá no final. O ministério de louvor pode vir chegando. Começa, fecha teus olhos agora, curva tua cabeça. Começa a pedir ao Senhor para te sondar. Fala para o Senhor ver se há em você algum caminho mau, que você quer encontrar com Ele no final dessa caminhada.